Saudades de contar histórias do folclore brasileiro. Hoje eu vou contar para vocês a história da Yara, mais uma entidade que fez parte da primeira temporada de Cidade Invisível, aquela série brasileira da Netflix que eu já falei para vocês. Então, cuidado, esse vídeo contém spoilers. Eu sou a Thay, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos continuar a série de vídeos sobre as entidades do folclore brasileiro, continuando com a sereia Yara. Eu sempre adorei a Yara, eu sempre quis ser a Yara, e às vezes eu acho que isso só reforça o meu eu antissocial. Bora começar a história, lembrando que você pode ativar as legendas em português ou inglês e mexer na velocidade do vídeo se achar que eu tô falando muito rápido ou muito devagar. Yara é conhecida como Mãe d'Água e é mais uma entidade do folclore brasileiro. Ela nasceu no Amazonas, tem origem indígena e é conhecida no país inteiro. Yara é uma sereia que vive nas águas do rio Amazonas e ela tem o feitiço de atrair os homens cantando. A voz dela hipnotiza os homens. Reza a lenda que Yara era uma guerreira. Ela era tão bonita que seus irmãos tinham inveja dela e um dia resolveram matar a irmã. Mas por ser guerreira, Yara foi quem matou os irmãos dela. Depois disso, ela foi jogada entre os rios Negro e Solimões pelo seu pai como castigo por ter matado seus irmãos. Mas ela foi salva pelos peixes do rio que a transformaram em sereia numa noite de lua cheia e foi aí que nasceu Yara. E gente, onde ela foi jogada, que é o encontro dos rios Negro e Solimões, esse encontro de rios é muito louco. Se liga, são dois rios que andam lado a lado sem se misturar ao longo de um percurso de 6 quilômetros. 6 quilômetros. A gente chama esse fenômeno de encontro das águas. Isso acontece porque a composição química, a temperatura e a velocidade dos rios são diferentes. Quando eles finalmente se misturam, nasce o rio Amazonas. O Rio Negro nasce na Colômbia e ele tem essa cor mais escura, preta mesmo, porque ele carrega muita matéria orgânica desde a nascente. O rio Solimões nasce no Peru e ele é marrom porque ele carrega muitos sedimentos que vêm da erosão de solos de vulcões. Legal, né? Mas, voltando à história, essa história que eu contei é a origem brasileira da Yara, mas tem suposições de que essa lenda veio do folclore europeu e foi adaptada para o folclore brasileiro. Até o século XVII, não existia nenhuma lenda indígena que fosse uma mulher bonita, parte humana, parte peixe e que seduzia homens, e que esses elementos foram trazidos pelos portugueses. Na cultura deles, existiam entidades folclóricas com essas características que foram trazidas da Grécia Antiga. Esses seres tinham uma voz bonita e seduziam homens, mas para os gregos eram seres parte humano, parte pássaro, que eu acredito que sejam as Hárpias. A forma de peixe teria surgido em Portugal. Então é mais uma lenda que veio da Grécia Antiga, foi adaptada para o folclore português e readaptada para o folclore brasileiro. A Cuca chegou ao Brasil pela mesma rota. Se você não viu o vídeo sobre a origem dela, tá aqui na descrição do vídeo. Apontei para cima, mas tá aqui embaixo. Quando essa mulher pássaro da Grécia chegou em Portugal, já existia a lenda da Moura Encantada, uma mulher bonita que seduzia homens cantando. No Brasil, existiam algumas lendas indígenas, tipo o Ipupiara, que era um monstro que vivia nas águas dos rios e saía para matar índios. Na cultura dos índios, era comum usar o termo mãe, tipo Mãe Natureza, Mãe Terra, Mãe Lua, Mãe d'Água
Os portugueses acharam que Mãe d'Água e Ipupiara era a mesma coisa, então juntou tudo numa coisa só e nasceu a Iara, que também é conhecida agora como Mãe d'Água. Então vimos aí a origem brasileira da Iara, a origem vinda da Grécia, passada por Portugal e readaptada no Brasil, e também alguns dizem que Iara tem origem africana e que ela seria Iemanjá. Iemanjá é um orixá do candomblé que é considerado a rainha das águas. Várias suposições, nenhuma certeza, mas se a gente descobre tudo, perde a graça. Se você estiver gostando da história, clica no gostei e não esqueça de se inscrever no canal para receber os outros vídeos falando sobre as entidades do folclore brasileiro. Na série Cidade Invisível da Netflix, Iara ganhou o nome de Camila. Camila manteve as características originais da lenda, que é uma mulher bonita, da voz hipnotizante. Se você for seduzido pelo canto da Iara, ou simplesmente pela voz dela enquanto estiver conversando, aí lascou. Aí você vira uma marionete da menina e ela faz o que quiser com você. O que foi contado diferente do original na série é a origem da Iara. Na série, Camila tinha um romance com um rapaz, talvez um romance proibido, e por algum motivo o rapaz matou a moça e jogou seu corpo no mar. Assim como os outros personagens, ela renasceu como entidade pelo poder da natureza e em uma noite de lua cheia ela se tornou Iara, com a maldição de matar homens afogados no mar. E outra coisa diferente da história original é que a Iara da série nasceu no mar e não nos rios. Apesar de matar homens, Iara mora nos rios ou no mar e foi popularizada como protetora das águas. Mãe d'Água. Bom, galera, é isso que eu tinha para falar sobre a Iara. Eu adorei a Iara da série. Ela é interpretada pela maravilhosa Jéssica Cores. E uma curiosidade, a atriz precisou de aulas de natação para aprender a nadar, para ela poder fazer as cenas que ela tinha que entrar na água. Ela precisou fazer essas aulas para conseguir fazer as cenas, ou ela ia perder o papel. Eu fiquei muito feliz que ela pegou o papel. Eu não vejo outra atriz fazendo o papel da Iara nessa série. Gostei bastante da atriz, gostei bastante da atuação dela, da série em geral, né? Então, recomendando mais uma vez, assista Cidade Invisível para conhecer a história, para se divertir e para escutar mais um pouco de português. Ah, quem não entendeu quando eu falei lá no começo do vídeo sobre a Iara reforçar o meu eu antissocial, é porque eu queria ser Iara para poder me livrar das pessoas. Espero que tenham gostado desse vídeo, espero que tenham aprendido coisas novas, palavras novas, frases novas e até o próximo vídeo.